Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de ciências, tá? Na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai tratar de alguns assuntos, tá? Peço que vocês peguem o seu livro. Quando vocês estão pegando o livro de vocês, eu vou estar compartilhando o nosso slide. A nossa aula de ciências de hoje, tá? Com a data do dia 2/6. Nós vamos estar vendo, tá? Sobre a matéria, tá? Então, a gente vai estar vendo sobre esse assunto. Se encontra-se na página 105 a 107. Vamos lá. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, vamos lá. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. A densidade, ela determina a quantidade, tá, de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada matéria tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isopor tem um grau de compactação bem menor do que o alumínio. Isto é, o isopor tem menos densidade do que o alumínio. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, nós usamos a unidade de medida, que é o quilograma, tá? Então, uma porção limitada de matéria é chamada de corpo, né? A grade de ferro, por exemplo, é um corpo que tem grandes utilidades para o ser humano. Nesse caso, o corpo passa a ser chamado de objeto, pois ele apresenta forma e função definida. O que é volume? Vamos ver o que é volume. Volume, né, de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, tá? Então, a medida do corpo, do espaço que ele ocupa. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características, né, da matéria. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado de átomos. Os corpos, eles são formados, né, pela reunião de moléculas e entre as moléculas desenvolvem-se suas formas, coesão, que é a forma que tende a aproximar as moléculas entre si, e também a repulsão, né, que é a força que tende a afastá-la uma das outras. A matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. Vamos ver aqui. Sólido. No estado sólido, a matéria tem uma forma e volume definitivos, né? Pode se apresentar compacta, em pedaços ou em pó. Neste estado, a força de coesão é muito forte. Por isso, o movimento das moléculas é pequeno e elas apenas vibram. A pedra é um corpo sólido. A rocha é uma massa compacta muito dura.
O estado sólido está presente no lápis, no quadro, no cubo de gelo, na neve e etc. Líquido. No estado líquido, a matéria tem a forma variável, tá? E volume definido. As moléculas têm menos força de coesão do que no sólido. Por isso, né, elas se deslocam mais. O estado líquido está representado pela água dos mares, dos rios, das torneiras, né, e das cachoeiras. Gasoso. No estado gasoso, a matéria tem a forma e volume variáveis. Nos gases, as moléculas elas se movem livremente e com grande velocidade. A força de coesão é mínima e a de repulsão é enorme. O estado gasoso está presente no vapor da água encontrada na atmosfera e até na água fervente em uma panela. O ar é uma matéria em estado gasoso. Muitos gases são encontrados no ar atmosférico. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades gerais da matéria, tá? E isso a gente vai falar das páginas 110 e 111. A gente falou um pouco da matéria, tá? Agora a gente vai falar as propriedades que envolvem a matéria. São aquelas características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Impenetrabilidade é a primeira, tá? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu até citei o exemplo da água e o papel, né? O ar que está existente no interior do copo, ele impede com que a entrada da água, né, venha a ponto de molhar o papel. Então, por isso que é chamado de impenetrabilidade. São duas porções de matéria da qual não podem ocupar o mesmo lugar. A segunda é a divisibilidade. Ela propõe que a matéria tem que se reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Então, as propriedades que a matéria ela tem de reduzir essas partículas, né? Então, se você reduzir toda a água contida em uma jarra, né, as gotas minúsculas, ela não terá suas propriedades modificadas. Nós temos a compressibilidade e elasticidade, tá? E o que é compressibilidade? É a propriedade do ar, né, de tornar-se comprimido, ou seja, ocupar menos espaço. E elasticidade é a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após o seu comprimido, tá? Então, a matéria tem volume reduzido quando é submetida a determinada pressão. Isto é, possui compressibilidade. Quando a elasticidade, a matéria tem de se retornar ao seu volume inicial, tá? Após cessar a força que causa a compressão. Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades específicas da matéria, que no caso são as características próprias de cada matéria, ou seja, essas propriedades elas ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Por exemplo, nós temos as propriedades, né, que são chamadas de organolépticas, né? Nome bem estranho, né, gente? Organolépticas, que podem ser percebidas pelos órgãos do sentido.
que órgãos, né, nós conseguimos perceber? Nós temos a cor, o odor, o sabor e o brilho. Fora isso, nós também temos, né, como ver somente desta forma. Então, por isso que são chamados dessa forma, essa propriedade, tá? Porque através dos nossos órgãos dos sentidos, a gente vai perceber a cor, o odor, o sabor e o brilho. Agora a gente vai para propriedades físicas, né? Que no caso aqui tem a densidade, que representa a propriedade que corresponde à relação entre a massa e o volume ocupado pela matéria. Então, são aqueles que estão relacionados, né, com qualquer fenômeno físico. Pontos de função, de ebulição e de liquefação, e também de intensidade. Também temos as propriedades químicas, que são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer, tá? Aqui eu até coloquei o exemplo aqui do amido que se torna azul, né? Aqui a água de iodo, ela é castanha, torna-se azul, né? Arroxeadas e em contato com o amido do pão, né? Então, aqui são uma das propriedades químicas. Agora, sabendo de todas essas propriedades, do assunto da matéria, eu vou estar explicando para vocês a atividade que vocês deverão realizar, tá? Como nós tivemos 2 assuntos, então serão 2 atividades que vocês irão fazer, tá bom? A primeira atividade, ela vai estar relacionada lá na página 108 a 109. Então, vamos lá. Na página 108, gente, tem assim: pesquise e responda de que é formada a matéria, tá? Então, vocês vão pesquisar e responder. Gente, é só colocar na internet dessa forma: de que é formada a matéria? Que aí logo vai aparecer a resposta. B. Todos os objetos que existem são feitos com materiais da natureza. Escreva o que podemos fazer com a matéria-prima, animal, vegetal e mineral. Então, o que é que você pode transformar? O que é que você pode fazer, tá? Do material que é retirado do animal, vegetal e mineral. Você vai citar exemplos. Segunda questão, você vai colocar sim ou não. Você vai ler cada alternativa, vai colocar sim ou não. Por exemplo, todos os corpos que são porções ilimitadas de matéria são formados por pequenas partículas chamadas de átomos. É sim ou não? O átomo é a unidade fundamental da matéria. Sim ou não? Nada que existe é formado por átomos. Sim ou não? A matéria do estado sólido tem a forma e volume definidos. Sim ou não? A matéria no estado líquido tem forma variável e volume definido. Sim ou não? A matéria no estado gasoso tem a forma e volume variáveis. Sim ou não? Tá? Então, dessa forma, você vai responder a segunda questão. Terceira questão. Diferencie coesão e repulsão. Você vai colocar a diferença entre essas duas palavras, tá? Quarta questão. Observem a imagem e respondam. Gente, na imagem tem o estado gasoso, sólido e líquido. Podemos dizer que a imagem ao lado, ela representa a passagem da matéria apenas dos estados líquido para o estado sólido, ou representa a mudança do estado que a matéria pode sofrer, ou representa que a matéria não sofre mudança de estado, ela permanecendo sempre da mesma forma. Quinta questão. Escolha
um objeto de sua sala de aula. Desenhe no espaço abaixo e depois faça o que se pede. Nome do objeto, estado físico, material de que é constituído. Você vai imaginar, vai ver, vai lembrar dos objetos que tem em nossa sala de aula. Você vai desenhar e colocar um nome, se é sólido, líquido ou gasoso, e qual foi o material que foi constituído, qual foi o material que foi utilizado para fazer. Agora explique o que é um objeto e dê exemplo. Então, logo em seguida você vai agora explicar o que é um objeto e vai dar exemplos. Continuando a nossa atividade, lá da página 112, tá? A gente vai continuar explicar. Só que agora nós vamos para a atividade que foi falado sobre as propriedades da matéria, né? Lembra que lá no nosso slide eu expliquei passo a passo, tá? De cada propriedade da matéria. Então, você vai pegar conforme cada uma dessas propriedades, vamos fazer agora a atividade, tá? Que só é uma página só, página 112. Então, vamos lá. Observe ao seu redor e escreva o nome de objetos que têm características a seguir. Então, objetos que têm a característica de divisibilidade e elasticidade, tá? Então, você vai colocar um exemplo, tá? Para cada um desses. Na segunda questão, tem assim. Classifique as imagens de acordo com as propriedades gerais da matéria. O que é que você vai fazer? Você vai observar a imagem, vai colocar se a propriedade da qual ele está se referindo é impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, se é organolépticas, se é física ou se é química. Para você saber se é uma dessas propriedades, o que você vai fazer? Ler cada um, tá? Identificando cada uma dessas propriedades para que você venha descobrir de que propriedade ela está se referindo, tá? Ao colocar 2 pedras de gelo em um copo, Júlia percebeu que a água que tinha dentro esborrou. Qual propriedade da matéria explica o que aconteceu? Justifique sua resposta. Então, primeiro ela citou um exemplo, né? Que foi o exemplo das pedras, né? Que a Júlia percebeu, né? Que a água tinha dentro, se esborrou, né? Então, conforme este exemplo, qual propriedade está utilizando? E você vai ter que justificar, vai ter que dizer, né, o porquê que foi essa propriedade utilizada neste exemplo, tá? Quarta questão. Leia com atenção, tá? As afirmativas e indique quais propriedades específicas da matéria estão sendo empregadas, tá? Estamos ainda falando das propriedades. Formação da água. Quando sentimos o aroma de um perfume. Então, quando sentimos o aroma de um perfume, está se referindo a que propriedade? E quando está se falando da formação da água, que propriedade está sendo utilizada, tá? Essa atividade falou sobre as propriedades, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Realizem as atividades de vocês, tá bom? Com cuidado e bastante capricho. Amanhã não haverá aula, lembrando, tá, gente? Amanhã é feriado, né? Quinta-feira é feriado, mas sexta-feira tem aula normal, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.